paz do Senhor. Hoje nós estaremos dando continuidade aqui ao nosso estudo no livro de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, e hoje nós estaremos lendo o capítulo 2 e meditando nessas palavras, né? E que seja um momento, né, onde o Senhor traga a revelação da sua palavra, onde o Espírito Santo fale aos nossos corações e que essa palavra produza muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Senhor, nós te entregamos esse momento, nós te entregamos tudo o que formos fazer, que o Senhor esteja trazendo revelação do alto, Senhor, para as nossas vidas. Deus, abençoe a vida de cada um que vai estar assistindo esse vídeo, Senhor. Alcance com misericórdia, com graça, Pai, a cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Que as palavras ditas aqui venham, Senhor, do teu coração, Senhor, para as vidas que necessitam ouvir, que necessitam desse ensinamento, que necessitam dessa revelação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler aqui no capítulo 2, 1 Timóteo. E o título aqui na minha Bíblia diz, né, a prática da oração, um só mediador. Então, esse capítulo, né, ele tem algumas instruções, né, e tem também aqui instruções um pouco diferentes, mas a gente vê que, na verdade, é uma continuidade, né, do contexto que ela vai apresentar. Então, diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E aí a segunda parte, né, que o título é Instruções para Homens e Mulheres. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Amém. Então, aqui na primeira parte, né, a gente vê Paulo ensinando, né, dando essa instrução sobre a oração, sobre a prática da oração. E aqui ele dá uma chave muito importante, que é o nosso único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Mas aqui nos primeiros versículos, né, ele vem dizendo sobre os tipos de oração que nós devemos fazer, né, que nós devemos ter aí na nossa vida de oração. Então ele diz, né, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, né, aqui ele vai trazer alguns tipos de oração que nós devemos praticar. Então, as súplicas seriam um clamor, né, as orações, né, a oração em si, ela é um diálogo com Deus, é aquele momento de intimidade que temos com Deus. Então, a palavra diz também, orai sem cessar. Então, a todo momento nós devemos estar conectados com o Senhor, né, em oração. Não que a gente vai passar o dia inteiro de joelhos, por exemplo, mas nós precisamos ter essa conexão com o Senhor durante todo o nosso dia, né, e vai haver um momento específico em que a gente vai parar para orar. A gente vai entrar no nosso quarto, vai fechar a porta do nosso quarto, né? Assim como diz lá em Mateus 6, né? Que é aquele momento realmente de intimidade com o Senhor, onde nós priorizamos ali o nosso tempo com Deus, né? Nós meditamos na palavra, nós oramos, né? Nós escutamos também o Senhor, porque a oração também é uma troca, né? É nós falarmos a Deus e Ele falar com a gente, né? Então as súplicas seriam
a questão da gente suplicar, né? A gente está pedindo algo ao Senhor, a gente está ali levando os nossos pedidos de oração ao Senhor. Isso seria a súplica. As orações é um momento de intimidade, então é o nosso diálogo com Deus, né? Realmente a gente debruçar a nossa alma perante o Senhor, falando: olha, Senhor, eu estou desse jeito, é isso que tem se passado no meu coração, na minha mente. E por mais que a gente saiba que o Senhor, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele deseja que nós venhamos até ele dessa forma, né? Porque ele é o nosso Pai, ele é nosso amigo, ele é o nosso conselheiro. Então, essa é a oração, né, que nós devemos ter, né? A intimidade com o Senhor, aquele momento do quartinho de oração. As intercessões, orar pelos outros. Então, levar ao Senhor pedidos em favor das pessoas que necessitam, né? Sejam nossos familiares, amigos, até pessoas que nós não conhecemos, orar pelas crianças, orar por pessoas que estão na pobreza, que passam fome. Enfim, a intercessão, ela vai envolver você orar por outras pessoas, por outras situações, né? Levar diante de Deus estas vidas através da oração. As ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, a ação de graça é uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz por nós, pela sua bondade, pelo seu amor. Então, a ação de graças, ela deve estar em todas as nossas orações, em todos os nossos momentos. Devemos ter sempre o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai. Então, a gratidão, ela deve encher o nosso coração e os nossos momentos de oração sempre, né? Então ele diz aqui: orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Então nós devemos orar pelas autoridades. Então, reis, né? A gente deve orar pelos nossos governantes, seja presidente, seja prefeitos, governadores, enfim, todas as autoridades governamentais. Nós precisamos orar pela vida deles, para que o Senhor encha eles de sabedoria, independente de quem esteja no poder. Nós precisamos orar. E todos que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Então, todos que exercem autoridade são pais, avós, chefes, pastores, todos aqueles que exercem autoridade sobre a sua vida. Você deve orar por essas pessoas. E aqui ele diz, né, que isso é bom e aceitável diante de Deus. E aí ele diz que o Senhor, ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a oração tem papel fundamental nisso, porque quando nós intercedemos, quando nós oramos por pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, o Senhor, ele vai, através da oração, né, através daquela vida que está sendo elevada ao Senhor, aquele nome que está sendo elevado em oração ao Senhor, nas regiões celestiais, aquilo ali vai ser reconhecido, né? A palavra diz que existe um lugar onde ele vai acumulando todas as orações, né, que chegam aos céus. Então nós precisamos sim orar para que todos venham ser salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? E aí ele diz: porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então aqui é muito importante a gente entender que o único que pode mediar as nossas orações é o Senhor Jesus. Então, né, eu vim do catolicismo, e no catolicismo há a questão da intercessão dos santos, que é uma heresia, né, porque pela palavra de Deus, o único mediador entre nós e Deus é o Senhor Jesus. Então, essa questão da intercessão dos santos, o que os católicos não têm o entendimento é que nós que somos vivos, nós podemos interceder pelas pessoas, né? Porque nós estamos vivos. Mas os que já morreram, eles não têm poder de interceder, porque eles não têm acesso ao plano terreno. Então, a intercessão dos santos, ela é uma heresia, porque Jesus é o único que pode interceder por nós,
né, ao Pai. Então, é isso que diz a palavra de Deus aqui em 1 Timóteo. Então, não é correto pedir a Maria, pedir aos santos, né, que intercedam por nós a Deus. O único que pode fazer isso é o Senhor Jesus, e é o que diz a palavra de Deus, né? E aqui ele vai também agora falar sobre as instruções para homens e mulheres. Então a gente vê aqui que o contexto continua sobre a oração. Então ele diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia, bom senso, não com tranças nos cabelos, ouro, pérolas, roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Então aqui ele já vem instruindo sobre a oração, né, que os homens e as mulheres devem orar em todos os lugares, né? Então, e aí ele já vem falando também sobre instruções para as mulheres, né? Se a gente perceber o contexto ali onde Timóteo estava, a igreja, né, haviam muitos gentios, então as mulheres que estavam se convertendo, elas continuavam ainda com alguns costumes da sua vida antiga, então se vestindo de forma, né, que as mulheres pagãs, as mulheres gentias se vestiam, né, então se vestindo, sabe, com enfeites, assim, bem chamativos, né? Então, aqui ele vai instruindo como que uma mulher cristã, uma mulher piedosa, como ele diz aqui, né? Elas devem se vestir, né? Então, ele diz, se enfeitem com modéstia, com bom senso. Então, aqui ele está instruindo as mulheres como elas deveriam se portar, né? Uma vez que elas entregaram suas vidas a Jesus. Então, num contexto eclesiástico também, de igreja, né, de como se comportar no culto, aqui ele vem trazendo essas instruções, né? Então ele diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque foi primeiro formado Adão e depois Eva. Então aqui existem muitas controvérsias, né? Dizendo que a mulher não pode ensinar, que a mulher na igreja, né, não pode falar sobre a palavra de Deus, mas a gente vê que Deus usa muito as mulheres e a gente precisa entender o contexto aqui que Paulo estava falando, né, o contexto da época, né, o que ele quis dizer, então ir ali na raiz do grego, né, que foi escrito aqui essa carta, para a gente entender o que ele quis dizer, né, porque a gente vê durante todo aqui o Novo Testamento que as mulheres tiveram um papel muito importante, elas ensinavam, elas ajudavam, elas faziam boas obras, enfim, só que dentro do seu papel de mulher. Então, aqui na minha Bíblia de Estudo, eu fui procurar entender um pouco melhor, né? Porque às vezes a gente lê assim e na tradução que a gente lê pode parecer que Paulo estava diminuindo as mulheres, mas não, ele estava ensinando, né, dentro do papel de mulher ali qual que era o que as mulheres deveriam, como as mulheres deveriam agir, né? Então aqui ele diz aqui sobre a modéstia, né? Ele diz aqui: as mulheres deveriam preservar a modéstia, tanto nos trajes quanto na atitude. Por outro lado, deveriam evitar vestuário dispendioso e focar sua atenção nas boas obras apropriadas às piedosas. Algumas mulheres provavelmente se vestiam de maneira chamativa ou até mesmo sensual, maneira essa aceitável no seu antigo modo de vida pagão, porém fora da igreja. Outras se vestiam de maneira a refletir seu status social mais elevado. Para a grande maioria, que era da classe mais baixa, essa ostentação nos trajes poderia ser uma barreira para a convivência na igreja. Então a gente vê que aqui ele está instruindo em relação ao contexto eclesiástico, como elas deveriam se portar dentro da igreja, dentro do contexto de convivência na igreja. Então aqui ele diz: a mulher deveria aprender em atitude total submissão. Aparentemente, Paulo queria estar certo de que as mulheres estariam bem firmadas na palavra de Deus. Isso deveria acontecer em silêncio. E aí ele traz o grego, né, resukial, não sei se é assim que se pronuncia, com o sentido de quietude, o significado mais adequado, uma vez que as mulheres conversavam no culto de adoração.
Então aqui a gente pode perceber, né, que em silêncio é em relação que as mulheres realmente falam bastante, né? Quem é mulher sabe, a gente conversa, né? Então Paulo estava instruindo, né, as mulheres em silêncio, quer dizer, para que elas tivessem uma reverência maior ali no momento do culto, né? Com toda a submissão, indicando que o ensino tinha que ser recebido com todo o respeito. As mulheres tinham de receber o ensino do culto de adoração com um coração receptivo à palavra. Paulo explicou suas ordens. As mulheres não podem ensinar ou ter autoridade de homem. Paulo falou sobre uma prática persistente de ensinar e exercer autoridade, a qual não impede que a mulher ocasionalmente ensine algo a um homem. No Novo Testamento, o verbo ensinar quase sempre se refere ao ensino em grupo. Os mestres expunham as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e os ensinamentos apostólicos e apresentavam as implicações daquela verdade para a vida diária. O verbo traduzido como exerça autoridade ocorre apenas aqui no Novo Testamento e raramente é utilizado na literatura antiga. Embora possa significar dominar ou usurpar autoridade, o termo exerça autoridade é preferível, uma vez que autoridade e submissão são questões importantes. O ensino parece ser uma subclasse do exercício de autoridade, isto é, algumas mulheres estavam violando o padrão de Deus de autoridade e submissão por meio do seu ensino no culto. Então, ali Paulo estava ensinando que o momento do culto de ensinar ali, na qual a autoridade deveria estar sobre um homem para exercer isso, estava sendo violado muitas vezes pelas mulheres. Então ele estava ensinando que, assim como, né, Adão foi criado primeiro do que Eva, ali as mulheres também deveriam seguir aquele padrão de submissão. Não que a mulher é menos importante que o homem, mas que a autoridade principal está sobre o homem, que é o cabeça, assim como a gente lê lá em Efésios, né? Ele fala sobre isso também. E a mulher, ela está ali como auxiliar. Não que ela não possa ensinar, mas a autoridade maior é o homem, que é o cabeça, né? Então, é isso que Paulo ali estava ensinando, né? Mas as mulheres poderiam sim ensinar. E aí, Paulo deu razões teológicas para justificar a ordem de que as mulheres aprendessem em silêncio e submissão no culto de adoração, em vez de ensinar ou exercer autoridade sobre homens. Por meio do método rabínico de citação resumida, Paulo utilizou um enunciado curto. Em ambos os casos, Paulo estava fazendo uma afirmação implícita por meio de uma analogia com base nos registros de Gênesis. Adão foi formado antes de Eva, o que indica que a criação prévia de Adão carrega consigo certo grau de responsabilidade e autoridade. Tal autoridade possivelmente está baseada no conceito de primogenitura do Antigo Testamento, por meio do qual o filho mais velho se tornava o chefe da família, um líder de adoração da família e o receptor da dobrada porção da herança. Paulo pode estar afirmando que a condição de Adão de filho primogênito carregava consigo a liderança própria do primeiro filho. Ele não estava de forma alguma ensinando uma superioridade substancial do homem sobre a mulher. Em vez disso, estava mostrando como a liderança do homem na igreja harmonizava com o projeto do Criador para a casa e a comunidade. Logo, a aplicação de inferioridade de Paulo era exatamente como aquela da criação, em que a responsabilidade final recaía sobre o homem, e assim deveria ser também na igreja. Novamente, Paulo não está dizendo que as mulheres eram menos inteligentes ou mais facilmente iludidas do que os homens. Em vez disso, ele usou a razão da queda para apontar a inversão de papéis que ocorreu quando Adão intencionalmente permitiu que sua mulher o levasse a pecar. Deus tinha primeiramente instruído Adão a respeito do fruto proibido e claramente colocou a responsabilidade final sobre ele. Então, por analogia, a aplicação de Paulo era essa inversão de papéis que causou tantos problemas no início, não deveria se repetir no culto de adoração por meio da prática constante do ensino ao homem feito pela mulher. Então, é importante a gente entender, né, essas razões pelo qual Paulo
deu estas instruções. Então, a gente lendo essa explicação, a gente consegue entender a importância da mulher e do homem entenderem os seus papéis, né? Que um não é mais importante que o outro, mas cada um tem a sua importância e a sua relevância dentro do contexto de igreja, dentro do contexto de família. E entender isso vai fazer com que haja uma harmonia, né, nesses contextos. Então, aqui ele diz, né, que Paulo encerra com um terrível desafio, uma valiosa recompensa. Das muitas interpretações, aquela que é mais adequada aos dados textuais é a de que as mulheres serão preservadas como foco nas recompensas futuras da salvação por meio da fidelidade ao papel que lhe foi designado, resumido no exemplo da maternidade. Todavia, estabelece um contraste com o versículo 14 e apresenta uma conclusão a respeito dos resultados das mulheres que cumprirem o papel dado por Deus a elas. A frase será preservada refere-se mais comumente a alguns aspectos da salvação espiritual. Nesse caso, entretanto, o foco de Paulo parecia estar no aspecto futuro da salvação, quando as obras dos fiéis serão julgadas. O uso do tempo verbal no futuro, bem como a ênfase da necessidade da mulher manter viva a vida caracterizada por santidade e obediência e o valor da glória futura deixam isso claro. A procriação é uma das boas obras que precisa fazer parte do modo de vida da mulher piedosa. Embora o termo possa ter o significado literal de criação e educação de crianças, seu uso aqui é figurado, uma sinédoque, na qual a parte representa o todo. Assim, Paulo utilizou a tarefa de educar uma criança como um exemplo característico das atividades nas quais as mulheres cristãs de sua época deveriam estar envolvidas. Isso era muito adequado, uma vez que, com a diminuição da idade dos casais, casamento e educação dos filhos abrangiam muito da vida das mulheres, se não toda ela, e foram atividades altamente valorizadas pelas mulheres do século I. Paulo encerra suas instruções às mulheres enfatizando as qualidades interiores que deveriam acompanhar esse modo de vida: fé, amor, santificação e bom senso. Essa última, muito parecida com a palavra grega traduzida anteriormente como moderação, serviu como um encerramento das observações de Paulo às mulheres. Em suma, Paulo declarou os resultados esperados das mulheres que cumprem o papel designado por Deus para elas, juntamente com as atitudes interiores de uma piedosa. Elas sentiriam a plenitude da salvação futura, incluindo o julgamento de suas obras e o recebimento da recompensa. A união das obras e atitudes formou as boas obras com as quais ela se vestiria. Então, aqui a gente consegue entender, né, o quanto o papel da mulher é importante. Então, essa questão de ter filhos, né, a mulher será salva por ter filhos, né, envolve muito mais do que propriamente aquilo que a gente está lendo, né, uma revelação mais profunda. E as mulheres que procuram estar no caminho do Senhor, que procuram saber qual que é a vontade, o propósito de Deus para suas vidas, elas acabam se deparando com uma realidade diferente da qual elas estão vivendo muitas vezes, porque o mundo, né, a forma como as mulheres dos dias de hoje foram criadas para ser, eu digo por experiência própria, é muito diferente daquilo a qual a palavra de Deus, a qual o Senhor nos criou para ser. O propósito que Deus tem para nós é um propósito muito maior daquilo que a gente possa imaginar, ou daquilo que o mundo traz para as mulheres dos dias de hoje, né? Então, a maternidade, o casamento, ele traz um propósito para a vida da mulher, que foi aquilo que o Senhor criou ela para ser essa auxiliadora do seu esposo, auxiliadora desta missão, né, que o esposo tem tanto dentro da família quanto em relação ao reino de Deus. Então, o papel da mulher, ele é muito importante, né? E a mulher, ela ensina outras mulheres, ela pode ensinar sim o homem, né? Porque o Senhor, ele nos dá dons, né? E o dom de mestre, o dom de ensinar, o dom de pregar, né? Isso são dons que Deus pode dar às mulheres, além de muitos outros, né? Mas a mulher, ela tem que entender
aquilo pela qual ela foi criada, né? Para que ela possa exercer esses outros papéis secundários de forma mais fidedigna ao Senhor, e tudo para a glória de Deus. Então, que, né, tenha ficado claro aqui para as mulheres, né, que hoje em dia é muito difícil as mulheres entenderem isso, né, principalmente por conta aí do feminismo, por conta aí dessa sociedade que vem fazendo essa inversão de papéis, e isso se dá desde o Éden, né, desde a queda. Então, aí os papéis foram se invertendo, e hoje a gente vê uma sociedade que está doente, né? Mulheres doentes, homens doentes, papéis totalmente trocados, famílias que perecem por conta disso. E a gente precisa voltar ao Evangelho, a gente precisa voltar à palavra, voltar ao propósito de Deus verdadeiro para o papel do homem, para o papel da mulher, para que a gente possa viver esse reino, né, do Senhor, que eu creio que já está aqui e nós precisamos viver para que Jesus, para que o nome do Senhor Jesus alcance as vidas que necessitam de salvação. E a questão da criação de filhos também é muito importante, né? Porque isso aí é papel da mulher, porque o homem passa o dia todo fora provendo, né, trabalhando para trazer o pão, né? Esse é o papel dele. O papel da mulher é estar em casa com seus filhos, cuidando deles, dando educação, né, criando eles na palavra de Deus. Não que a mulher não possa trabalhar, colocar o filho na escola, pode sim, mas ela tem que entender que esse é o papel dela, principal. E o papel do homem é o de provedor, o de ser o exemplo ali, de dar o exemplo para os seus filhos. E isso é muito difícil de entender hoje em dia. Existem muitas controvérsias, o inimigo ele vem implantando aí através da mídia, através do entretenimento, coisas que não vêm de Deus, né? Ele tá implantando ideias, ideologias que são totalmente contrárias à palavra de Deus, e faz a gente perder o sentido, o propósito das nossas vidas, dos nossos papéis, né, dentro da família. Então, que o Espírito Santo de Deus ele venha trazer aos nossos corações a revelação da palavra, o verdadeiro sentido e propósito das nossas vidas, para que a glória dele seja manifestada. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que precisam dessa palavra, e que o Senhor te abençoe grandemente. Amém? Em nome de Jesus.